Pessoal, vamos fazer a correção então das atividades da semana 2 do PET 2, que trabalha com o tema dilatação térmica. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Então, nós vamos considerar que 35 graus Celsius é a temperatura inicial e que 2.000 metros é o comprimento inicial. 2.000 metros de cobre teve seu comprimento medido num dia que a temperatura era 35 graus Celsius. Então, o comprimento inicial desse fio de cobre, 2.000, na temperatura, esse comprimento na temperatura inicial de 35 graus Celsius. Se esse fio for medido de novo, num dia em que a temperatura for 10 graus Celsius, então, quando esse fio for medido novamente, numa temperatura mais baixa de 10 graus Celsius, numa temperatura, então, final, essa nova medida indicará qual valor, né? Quantos metros que vai dar essa medida, né? Então, nós vamos fazer a variação de comprimento. E o coeficiente de dilatação linear do cobre, alfa, mede 16 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Eu vou tirar a potência para ficar mais fácil. A vírgula do 16 está aqui. Eu vou voltar uma... Aqui deveria ser 1,6, perdão. Aqui eu coloquei 16. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, se a vírgula é 1,6 vezes 10 a menos 5, eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,00016 graus Celsius a menos 1. Qual que é a forma para a gente calcular a variação, ΔL, variação de comprimento ou dilatação linear? LI vezes o coeficiente da dilatação linear, que multiplica a variação de temperatura. Comprimento inicial, então, é 2.000, coeficiente 0,00016, temperatura final, não importa se ela é menor, tem que ser a final menos a inicial, 10 menos 35. Resolvemos o parêntese primeiro, então repetimos o 2.000, o 0,0016, 10 menos 35 dá menos 25, vou deixar no parêntese. Olha, como aqui nós temos o número positivo vezes o número positivo vezes o número negativo, nós vamos ter uma variação negativa. Multiplicando 2.000 vezes 0,00016 vezes 25, nós temos o valor de 0,8. Como a temperatura caiu, houve uma contração, por isso que essa variação de comprimento é negativa. Então, houve uma contração de 0,8 metros. Essa questão aqui, como eu já conheço de outros livros, ela indica um valor aproximado no enunciado, tá? Que não foi colocado aqui. Então, seria aproximadamente 1 metro a menos, porque houve contração. Então, o valor mais próximo seria de 1 metro a menos, tá bom, pessoal? Número 2. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Então, uma régua metálica, uma trena, por exemplo. Após medir esse comprimento, coloca-se essa régua no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido, então, nessa situação, em relação ao medido anterior, será de... Pessoal, quando a gente coloca a régua lá no congelador, o que vai acontecer com a régua? A régua é de metal, ela vai contrair, ela vai ficar menor. Então, o lápis não muda de comprimento. Quem foi para o congelador é a régua. A régua contrai. Então, quando a gente medir o comprimento do lápis, essa régua, por exemplo, se ela medir o comprimento do lápis e dava 10 centímetros, agora, para medir o comprimento do lápis, vai dar um pouquinho a mais, porque ela ficou menor. Então, esse comprimento vai ser maior porque a régua sofreu uma contração térmica pelo fato dela ter ido para o congelador. Então, ela ficou um pouquinho menor. O lápis estava do mesmo tamanho. Então, como ela ficou menor, ela vai gastar o tamanho do lápis ficou maior. Então, a régua contraiu por esse lado, que a resposta é a letra A. Tá joia? Questão número 3. Uma placa retangular mede 10 por 20 centímetros a temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu tenho uma placa retangular cujas dimensões é 10 centímetros por 20 na temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear dessa placa é 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine, letra A,
a área da placa 0 graus Celsius. Letra B, a variação da área da placa quando a temperatura se eleva para 50 graus Celsius. E letra C, a área que a chapa tem a temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, a área final, né? Então, eu fiz essa questão do outro lado aqui da página, só um minutinho, por favor, onde eu tinha mais espaço. Questão número 3. Eu tinha aqui uma placa, retangular, cujas dimensões eram 10 e 20 centímetros. Como na letra A pediu a área da placa, a área é todo esse espaço que cobre esse perímetro aqui. E como é um retângulo, lá na matemática, a área do retângulo é base vezes a altura. 10 vezes 20 me dá uma área de 200 centímetros quadrados. É 10 centímetros vezes 20 centímetros e toda unidade de área vem elevada ao quadrado. Então, a resposta da letra A é 200 centímetros quadrados. Na letra B, eu quero calcular a variação da área, ΔA, variação da área na temperatura de 50 graus Celsius. Quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius? Porque essas medidas aqui, a chapa tinha a 0 graus Celsius, a temperatura subiu para 50 graus Celsius, temperatura final. O coeficiente de dilatação linear era 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Mas vejam bem, gente, quando essa placa se dilatar, ela vai se dilatar tanto no seu comprimento quanto na sua largura. O coeficiente linear, ele indica o tanto que o corpo dilata numa medida. Agora, essa placa, ela vai se dilatar em duas dimensões. Ela vai ficar maior tanto na altura quanto no comprimento. Ela vai dilatar nas duas dimensões. Quando nós vamos calcular a dilatação superficial, que é a dilatação analisada numa área do corpo, nós temos que usar o coeficiente beta. Variação de área é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. E para nós calcularmos o coeficiente de dilatação superficial, nós temos que pegar o coeficiente alfa e multiplicar por 2. Por que a gente multiplica por 2? Porque são duas dimensões. Tá bom? Então, nós vamos multiplicar o 20 vezes 2, que vai dar 40 vezes 10 a menos 6. Como são 6 casas para a esquerda, eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. E substituindo aqui na variação da área, vai ficar 200, área inicial, coeficiente superficial 0,00040, temperatura final 50 menos a inicial, que é 0. Multiplicando aqui, 50 menos 0 dá 50, a gente sempre resolve o parêntese primeiro. 200 vezes 0,00040 vezes 50, eu vou ter uma variação de área de 0,4 centímetros quadrados. É pouquinho, porque os sólidos dilatam-se pouco, tá? Então, sempre resolve o parêntese primeiro e depois multiplica os três resultados, tá? Ou seja, os três valores, tá bom? Na letra C, está me perguntando a área final dessa placa na temperatura de 50 graus Celsius. Então, a variação de área, né, o que cresceu foi de 0,4, a área final eu não sei e a área inicial que eu já tinha calculado era 200. Faço a troca da variável para o primeiro membro negativa, o 200 continua aqui negativa e o 0,4 passa para o segundo membro negativo. Variável negativo, multiplico por menos 1. Né? Todos os números aqui ficam positivos. 200 mais 0,4 me dá uma área final de 200,4 centímetros quadrados, tá bom? Questão número 3. Perdão, questão número 4. Questão número 4, ela trabalha com dilatação volumétrica. De quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius? Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aqui nós temos que fazer menos modificações. Em primeiro lugar, de quanto é a variação de volume? Já perguntou o ΔV. De uma esfera que sofre uma variação de temperatura de 70 graus, porque falou que sua temperatura foi aumentada de 70 graus.
O volume inicial era 125 centímetros cúbicos. E aqui já me deu o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Eu só tirei as casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. 60 vezes 10 é menos 6, eu voltei 6 casas para a esquerda. A variação de volume é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial. Como não deu nem a inicial nem a final, já me deu o ΔT pronto, então eu só coloco o ΔT. Então, olha, o volume inicial 125, o gama 0,000060 vezes 70, que é a variação de temperatura. Multiplicando-se esses três valores, eu vou obter uma variação de volume de 0,525 centímetros cúbicos. Se aqui o volume inicial estava em centímetros cúbicos, a variação de volume também sai em centímetros cúbicos, ok?